Olá, internautas conectados na MTV, estamos de volta com o DM Entrevista e hoje recebendo aqui nos estúdios do DMTV o padre Rafael Magul, ele que é da paróquia São Nicolau, a paróquia São Nicolau aqui de Goiânia, que faz parte da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquia. Nós estamos no período da Quaresma, vamos entrar na Semana Santa logo mais e nós vamos falar um pouco sobre esse período para a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquia. Lembrando que principalmente aqui em Goiânia existe uma comunidade muito grande, né, que é da Igreja a Católica Ortodoxa de Antioquia. Nós vamos falar um pouco sobre as curiosidades, um pouco sobre a diferença e como é a representatividade da Quaresma, Semana Santa, para a Igreja Ortodoxa. Primeiro, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Tudo bom, padre? Tudo bem, Alex, e muito feliz de estar novamente com vocês e tentando compartilhar experiência e sabedoria da igreja com nossos irmãos e irmãs que nos estão escutando e que eu sempre digo, não só nos escutam, sino são parte de nossa caminhada, de nossa jornada, que nos vão animando a continuar acreditando que se cada um de nós faz a sua parte, podemos fazer um mundo melhor, que em definitiva a Santa Quaresma é isso mesmo, nós lhe chamamos Santa Quaresma, porque é um tempo santo, é um tempo de penitência, é um tempo de meditação, de silêncio, onde o ser humano tem que voltar às suas origens. O objetivo todo da Santa Quaresma é voltar-nos ao paraíso. Alex, hoje cada vez o ser humano tem menos tempo para uno mesmo. Se nós nos perguntamos quanto de nós, de los que estamos escutando, não vamos dizer uma hora, tem 5 ou 10 minutos de silêncio em sua casa, em seu lar. 5 ou 10 minutos. Se começamos a praticar e voltar a isso, silêncio, se diz que também, Padre Pandeleimon diz que é o idioma ou a língua do paraíso. O silêncio é o idioma do reino dos céus. Se você vê, mesmo momento, se duas pessoas falam no mesmo momento, podem entender-se? Não. Um tem que falar e o outro tem que escutar. Então, para falar com Deus, é o mesmo jeito. Um tem que falar e o outro escutar. Há momentos que nós temos que orar pedindo a Deus, ou sendo gratos, agradecer. E há momentos que temos que ver, Alex, que é o que Deus quer da gente. E a Santa Quaresma é um tempo isso, um tempo onde temos que pensar e meditar sobre qual é o sentido de nossa vida, que é o que estamos fazendo. E a igreja nos dá vários elementos para que o ser humano encontre o verdadeiro equilíbrio, que em definitiva esse é o objetivo da Santa Quaresma também. Voltar-nos a esse equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Perfeito. Padre, fala um pouquinho para a gente sobre a importância do jejum, a importância da abstinência durante esse período. Muitas pessoas menosprezam e tomam um sentido, a dimensão diferente do que São Paulo diz quando diz não se trata de comer ou não comer. O importante é não escandalizar ao irmão mais fraco. Ou seja, a questão do jejum, da abstinência, sim, ela não está simplesmente pautada na abstinência, de não se alimentar de determinadas coisas, enfim. Jejunes, não comer coisas, mas nutrir-nos de outras. Um exemplo. Eu não como carne, sim? Mas em mesmo momento eu tenho que perguntar-me, ok, não comer é uma abstinência, e jejum vai além de uma abstinência, vai a um conteúdo espiritual que você tem que ir tendo umas leituras espirituais, orações. Por isso nossa igreja em Quaresma se intensificam as orações. Temos as orações das grandes completas, temos as orações como hoje, sexta-feira,
toda a sexta-feira durante a quaresma dedicamos oração a Nossa Senhora, a Virgem Maria, para lembrar-nos quanto importante é o sim de Maria. Sim de Maria para nós é o sim do ser humano todo, de toda a criação, que ela, por sua liberdade, ela aceitou ser mãe de Jesus, ser mãe de Deus, acompanhar a Jesus até o momento mais difícil da vida de um ser humano, que é a própria cruz, a morte. ¿Sí? Então, se intensificam as orações e o jejum também tem que ir acompanhado de um gesto. Ou seja, eu tenho o silêncio interior, a abstinência, a oração e também o gesto. O gesto que? A caridade. É um momento que eu tenho que pensar também mais em meu irmão. Eu estou ajudando o próximo. E ajudar muitas vezes não é só com o econômico, uma cesta básica ou roupa. E às vezes também é visitar um enfermo, aproximar-se a um vizinho que faz muito tempo que eu não estou falando com ele, a um colega de trabalho. Melhorar ainda meu lugar onde eu desenvolvo minha função profissional. Então, o jejum é um todo. Entendo. A quaresma é um todo. E outra coisa, Alex, a quaresma é onde, infelizmente, muitas pessoas não gostam de falar, mas onde mais o demônio fica infeliz. Sim. E se preocupa. Por que se preocupa? Porque quando os discípulos se apresentaram a Jesus e lhe perguntaram por que eu não posso tirar este demônio desta pessoa que estava endemoniada, Jesus lhe falou: este espírito não sai senão com oração e jejum. Oração e jejum. Porque orando, quando Deus nos escuta e nos prepara o corpo também, porque o corpo hoje, infelizmente, muitas pessoas menosprezam. E até alguns pensam que, como Platão, que a alma é bom e o corpo seria a prisão dessa alma. E nós que decimos, não, se você fala coisas bonitas, é porque tu coração está bem. Se você fala palavras com harmonia e espiritualidade, é porque tu espírito está bem. Se você pensa bem e tem boas ideias, é porque justamente tu espírito está bem. Então, existe o jejum, é um momento de equilíbrio total entre a mente, o corpo e o espírito. Bacana. Padre, eu queria tocar um pouco no assunto mais relacionado ao contexto histórico da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquia, em função de nós brasileiros termos sido erguidos e alicerçados dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, né? E um tempo depois, a Igreja Ortodoxa chegou ao Brasil por meio da comunidade árabe. Aqui em Goiânia, inclusive, então uma presença da comunidade árabe muito grande, enfim, do qual o senhor, inclusive, vamos dizer assim, o líder religioso dessa comunidade aqui, em função da paróquia São Nicolau. Mas fala um pouquinho sobre o contexto histórico da Igreja Ortodoxa. Em que parte da história houve essa diferenciação, onde a Igreja Ortodoxa ela caminhou, vamos dizer assim, de uma certa forma um pouco separada dos preceitos da Católica Apostólica Romana? Alex, óbvio, eu te tenho que responder uma pergunta que é para falarlo com muita profundidade, com muito tempo, mas vou tentar respeitar e resumir, ser sintético e dizer-te algo. A igreja, quando nasce, não havia igreja católica romana, não havia católica ortodoxa, não havia evangélicos. Era uma só. Era simplesmente uma igreja cristã. Isso. E o nome cristão, a palavra cristão, justamente nasce em Antioquia, a igreja a qual nós pertenecemos. E Antioquia, geograficamente, está na fronteira entre Turquia e Síria. Foi tão importante Antioquia nos primeiros tempos que a primeira pessoa que usou a etimologia da palavra católico justamente foi São Ignacio de Antioquia.
A primeira escola bíblica do mundo foi em Antioquia e Alexandria. As pessoas perguntam pensar que o estudo bíblico, escola bíblica, só apareceu depois do século XV e XVI com a Reforma. Não. As duas escolas primeiras bíblicas nasceram em Antioquia e Alexandria. São João Crisóstomo, autor da Divina Liturgia, que hoje nós lemos, São Lucas, são de Antioquia. A igreja cresceu e se estendeu pela terra por um mandato de Jesus e de evangelizar a todos os povos, mas também devido a que foi perseguida. Os primeiros 3 ou quase 4 séculos, até o ano 315, a igreja foi perseguida. A partir de Constantino, com a lei de Milão, O Concílio de Nicéia, né? Constantino, no ano 315, ele fez a lei de Milão, aí permitiu a liberdade religiosa. E aí que a igreja, depois de poder praticar livremente seu culto, começou a consolidar-se e se consolidou por el século IV em 5 grandes comunidades, chamadas pentahierarquia, penta por 5. Sim, Essas são Jerusalém, sim. Antioquia, Alexandria, Constantinopla E e Roma. Roma. O Senhor falou muito bem, Nicea. Em Nicea, no ano 325, Isso. foi o primeiro concílio ecumênico, onde essas 5 grandes comunidades, representadas por seus bispos, se reuniram num santo sínodo chamado Concílio Ecumênico. O primeiro. E quem foi que convocou? Justamente Constantino. Para proteger a igreja, porque já havia começado, como estava crescendo também, a haver heresias. Sempre você tem que colocar, em todo lugar que existe vida e movimento, também estamos ante um pronto desafio, o perigo do individualismo. Individualismo foi e é a causa das heresias e das divisões. E quando entrou esse individualismo, a igreja teve que ter posições. De aí que nasceu o credo, que nós hoje rezamos, creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. A primeira parte desse credo, que hoje nós pregamos, justamente nasceu no ano 325. E assim nós tivemos 7 concílios ecumênicos. O último reconhecido foi no ano, em Nicea também, 787. Ok? Algo muito importante que foi justamente o tema da veneração das imagens, a veneração das santas relíquias, que depois trouxe, se nós vemos em las cruzadas, um dos grandes problemas foi o tema das relíquias. E no ano 1054, Roma se separa das outras 4. Ok? Aí passa a ser católica, apostólica, romana. E as outras 4, católica, apostólica, ortodoxa, de Antioquia, de Alexandria, de Constantinopla e de Jerusalém. Ok? Ou seja, não é que os ortodoxos nascem no ano 1054 ou a Igreja Católica Romana. Não, nascimos juntos, crescimos juntos, nos consolidamos como uma só família. Eu sempre dou exemplo para os que me estão escutando. É como, Alex, você tenha 2 filhos, nascem na mesma família, os mesmos pais. A los 18 anos, seu filho decide ir a fazer a universidade em França, ou em Inglaterra. E depois de 10, 15 anos, los voltas a juntar a los 2 filhos. Nasceram juntos, cresceram juntos, se consolidaram como pessoas juntos. Mas que passou? Um dos 2 foi a outra cultura, uma cultura ocidental e outra oriental. Experimentaram outras formações. Outras formações, não? Então, a essência é a mesma. É o mesmo que na Igreja Católica, Apostólica, Romana e Ortodoxa. Em dogmas, eu desafio a qualquer teólogo. Mais del 95% dos dogmas são iguais. São os mesmos. E esse 5% que nos faz diferente é nossa riqueza. Justamente a espiritualidade oriental, a liturgia, a simbologia, tudo isso
que o Papa mismo, Juan Pablo II, decía en el libro Cruzando el Umbral de la Esperanza, este é um momento de intercâmbio de dones, e o Oriente tem muito para aportar e dar para o Ocidente. Aqui em Goiás, não só nos encontramos árabes, sírios, libaneses ou palestinos, também temos irmãos que são gregos, irmãos russos, irmãos ucranianos, que são ortodoxos. ¿Por quê? A ortodoxia também chegou à Rússia e por meio de Rússia, os países eslavos, en el año 988. Antes de la separación. Y el que llevó el cristianismo a Rusia fue Cirilo y Metodio, ¿sí? Y llevaron justamente con un principio, una fe que, como dice, ven muy claramente nuestro arzobispo, don Damasquinos Mansur, cuando cuenta la historia de Cirilo y Metodio, cómo llegaron, es porque en Rusia mandaron a ver a los otros países, ellos no tenían religión, y querían ver una religión seria, una religión con conteúdo, con espiritualidad. Visitaron muchos países, enviados, vamos a llamarles diplomatas, ¿sí? O diplomatas, y falaron, cuando voltaron, ¿cuál es a religión que vocês más se sintieron identificadas? Esas personas que fueron enviadas con esa misión de ver las religiones, falaron, nós estuvimos en un lugar en Grecia y sentimos algo especial. Es ahí que adoptaron en Rusia a religión ortodoxa, vamos a llamarle, no decimos religión, decimos revelación. En la ortodoxia nós tenemos revelación. ¿Por qué? Religión es una búsqueda de un hombre a Deus. En la revelación, en la fe, Deus te procura, Alex. Deus te toca el corazón y te dice, yo quiero estar con você. ¿Você aceita? Y es así que después en Rusia evangelizaron los países eslavos. Por eso no solo en esos países tenemos más de 200 millones de seguidores cristãos ortodoxos. ¿Sí? Outra coisa interessante é em relação ao calendário, né? Por exemplo, nós temos agora, em breve, a Semana Santa, por exemplo, no domingo de Páscoa do nosso calendário, né? O calendário da Igreja Católica Apostólica Romana, que é o nosso calendário, que é o calendário gregoriano, vai dar no dia 21, Sim. né? E a Igreja Ortodoxa já segue outro calendário, que é o calendário juliano, né? Exato. E vai ser no outro domingo. Claro, nós vamos estar celebrando Domingo de Ramos, el día 21, ¿sí? Que sería Pascua para los occidentales, y el día 28 estaríamos celebrando nuestra Pascua, ¿sí? Son datas muy importantes, muy caras para el cristianismo, porque justamente a Pascua es el sentido de la vida, ¿sí? Y nos continuamos con el calendario antiguo juliano, pero lo más importante, Alex, es pensar ¿qué es la Pascua? Eu acho importante falar sobre isso, porque normalmente as pessoas hoje, principalmente aqui no nosso universo ocidental, aqui no Brasil isso é muito forte, né? Apregou-se a cultura da Páscoa, da troca do ovo, de chocolate, do coelhinho da Páscoa, e as pessoas se esquecem do verdadeiro sentido da Páscoa, né? É o sentido de un llamado a lo trascendental. En la Pascua antigua de los judeos, era Pascua de ser escravo a ser libres. Mas agora, ainda com Jesus, tiene un sentido más trascendental. Porque cualquiera de nós morre, cualquiera de nós nace, todos, mas no cualquiera resucita. Resucita só aquele que en su vida fue un hombre do bem. Por eso San Juan dice, aquellos que hicieron el bien resucitarán para la vida eterna y los que hacen el mal para la condenación. Aquí existe premio y existe castigo. Y el premio es la resurrección, la vida. Cada año nos celebramos y conmemoramos. Esa conmemoración nos lembra de decir, olhem gente, ¿qué estamos haciendo nosotros en esta vida? ¿Qué nos estamos llevando de esta vida?
é só beber, é só desfrutar, é só passar bem, é só viajar e ter bons momentos. Não, isso é bom porque é qualidade de vida. Mas nós temos que pensar que Cristo morreu numa cruz, sendo justo, pagou o preço do pecador para nós dizer-nos, gente, este é o caminho. Não existe vida verdadeira sem renúncia. Você, quantas vezes, como pai, você que me está escutando, ou como mãe, deixam coisas pessoais para dar a seus filhos? Filhos, quantas vezes nós deixamos coisas para preparar-nos para um vestibular, ou para prestar um concurso, ou para o que seja? A vida é isso. E Jesus, em sua cruz, renunciou à sua própria vida, e vamos chamar-lhe assim, a sua santidade, porque morreu como um ladrão, morreu como um pecador, morreu sem ter culpa alguma, mas para dizer-nos, gente, não podemos passar de lado, ¿sí? Como faremos a vezes, queremos furar uma fila, não? A vezes, não? Não podemos furar essa fila. Jesus mesmo falou, Pai, se podes passar de mim este cálice, passa. Mas não passou. Jesus passou pela cruz para dizer-nos, não existe cruz sem, não existe ressurreição, perdão, sem a cruz. Não existe vida sem renúncia. E isso é o que nós também temos que pensar neste tempo. Para fazer um mundo melhor, temos que sair de nossos egoísmos, sair de nossos individualismos, deixar de lado nossas vaidades. A Bíblia diz, vaidades. Gente, há pessoas que brigam um pelo outro por uma cadeira, ou simplesmente, a vezes, por não ser mencionado em um evento determinado de uma comunidade, de uma sociedade. Que fraco que somos. E temos que pensar além disso. Temos que pensar em ser humano, que podemos juntos fazer um mundo melhor, sempre digo isso, mais justo, mais solidário. Todas minhas homilias terminam aí. Por quê? Porque se não passamos por isso, Alex, é palavras fúteis. E uma das orações de San Efraim Sírio, justamente na quaresma, diz, Pai, ajuda-me, para que eu não julgue a meus irmãos, para que eu não tenha em minha boca palavras fúteis, pelo contrário, espírito de castidade, de humildade, de paciência e de amor. Gente, o amor sempre vence. Uma sonrisa, você está mal, vem alguém com uma sonrisa, te levanta o ânimo, te predispõe de outra situação. E isso começa desde a casa, desde nossa família, nosso lar. Acordar-se já e dar e transmitir a que está compartilhando em seu lar um momento de alegria e de felicidade. Porque, em definitiva, na Páscoa, cantamos isso. A Páscoa alegre, Páscoa do Senhor. São Paulo diz, alegrem-se no Senhor. Perdoem-se uns aos outros, abracem-se com alegria. Porque a Páscoa não é uma Páscoa nossa, é a Páscoa de Cristo. Bom, dizer o que mais, né? Simplesmente seguir essas palavras e tentar absorver essas informações, eu acho que foram riquíssimas, que foram de grande valia para você que está nos assistindo nesse momento, para repensar um pouco sobre a Páscoa, tá? O verdadeiro sentido da Páscoa. Eu acho que foi de extrema lucidez, de muito enriquecimento esses momentos assim, que é bom a gente às vezes parar para refletir um pouco sobre esse mundo de hoje. Está tão complicado, né? As pessoas estão se degladiando com uma facilidade incrível. Eu acho que essa época de hoje, em que nós temos uma facilidade na comunicação, o que deveria ser uma arma que facilitasse justamente propagar a paz, o entendimento, parece que essa facilidade da comunicação entre as pessoas em todo o globo, parece que acirraram ainda mais as diferenças e faz com que as pessoas entram em atrito enfim, e o mundo literalmente pirou, tá em guerra, tá uma loucura danada, seja a guerra virtual, seja a guerra na terra, em lugares que a gente realmente fica pensando, quando é que nós vamos ter paz? Eu acho que esses momentos é bom para a gente parar e refletir um pouco, e eu só tenho que agradecer, Padre, esse tempo, esse período que o senhor ficou com a gente aqui, espero que tenha sido bom para você também, que está nos assistindo. Obrigado, Padre. Eu agradeço muito, e eu faço um convite para todos vocês.
eu com muita alegria acolheria todos, Domingo de Ramos, el día 21, y la Pascua, el día 28, para que, ya que están aquí, conozcan y participen de nuestra espiritualidad ortodoxa y conozcan, porque en realidad es una espiritualidad que tenemos en común para toda la Iglesia católica y ortodoxa, nuestra Iglesia. Mas além disso, eu vou fazer um pedido para vocês. Se você já programou uma viagem e está de viagem, já esses dias você os quer dedicar para estar em família, não esqueçam que o verdadeiro protagonista dessas férias, que é Jesus. Aproveitem e deem uns minutos de sua vida. Caminem juntos em família, meditem, falem, vejam aonde vocês estão e aonde vocês vão. E vejam que paróquia perto de vocês, perto desse hotel, ou dessa praia, ou onde vocês estejam. Ou aqueles que também nessas férias não podem ir a nenhum lado. Lembrem sempre, onde estão 2 ou 3 em meu nome, eu estarei aí presente. Não esqueçam do verdadeiro protagonista desta festa. Nosso Senhor, que te ama e morreu e ressuscitou e subiu aos céus e enviou seu Espírito Santo por você, para que você seja feliz. Padre Rafael Magul, ele que é pároco da paróquia São Nicolau, que fica no setor oeste, aqui na Avenida da Anhanguera, mais precisamente na Avenida 195, né? Mas Avenida A, número 195. Número 195 ali. É mais fácil, República do Líbano e Anhanguera. Exatamente, na esquina da República do Líbano com a Anhanguera, não tem erro, tá lá a paróquia São Nicolau. O padre estava falando assim, de abraçar e receber todo mundo. Eu tenho certeza que se todo mundo for lá, não vai caber, porque a paróquia ela não é tão grande assim, mas para você que queira conhecer um pouco, se você não conhece um pouco da liturgia, o que é a Igreja Ortodoxa, para você, enfim, experimentar também novas revelações, eu acho interessante você participar. Até porque não se coincide com o nosso domingo de Páscoa, né? Exato, é o domingo seguinte. É no domingo seguinte, então você vai na sua igreja no domingo de Páscoa, no outro domingo você vai então lá na igreja. É fácil, é no setor oeste, aqui na região central de Goiânia, na República do Líbano com a Avenida Anhanguera, tá ali você vai ver a paróquia São Nicolau e vai estar lá o Padre Rafael com todo o amor e carinho para receber você de braço aberto. Obrigado, Padre. Que Deus abençoe, os esperamos, eu e toda a nossa comunidade, a vocês. Como decimos em árabe, a casa é pequena, mas coração grande. Amém. Que Deus os abençoe. Amém, Padre. Bom, gente, nós ficamos por aqui. Nós voltamos com mais entrevistas, logo mais, com mais informações para você que está sempre conectado com a gente aqui. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.